Shabbat Shalom, boa noite. Se você ainda não conhece, faça igual o Marcelo, que acabou de adquirir o livro. O Marcelo está sendo hoje o alvo. Acabou de adquirir a Autoridade de Poder. É o primeiro livro de uma série sobre o reino. Tá? Depois de anos, a nossa editora nasceu no começo dos anos 90. E depois, em 2000, nós estávamos procurando um novo nome, porque a editora chamava MCI Editora, ficava muito denominacional. E eu e meu pai, minha mãe, Lúcia, a gente começou a buscar em Deus um nome. E eu me lembro até hoje, o dia que eu liguei para o meu pai, e meu pai era um homem de poucas palavras no telefone. Para ele, telefone era para dizer o óbvio, né? Não precisava dizer bom dia, boa tarde, vai direto ao assunto, fala, pá, já desliga, não dá nem tchau. E era desse jeito. E meu pai, eu já sei o nome da editora. Eu falei, eu também sei. E não deu tempo de um perguntar para o outro, nós dois falamos juntos, Shema. E a gente começou a rir, chorar, foi muito louco. E depois de anos, eu entendi que a gente precisava falar mais sobre o reino. Por isso, esse ano a gente está muito falando de reino. Ano que vem a gente vai avançar mais no reino. Por falar nisso, quantos conhecem aquela moça, uma jovem senhora missionária, chamada Ariadne, que trabalha com povos não alcançados, tradução de Bíblia, né? Hoje eu estava conversando com ela, a gente tentou trazer ela para o Despertar, mas ela está lotada de agenda. A gente está acertando uma agenda para o ano que vem com ela, só para falar de quantos bilhões de pessoas não conseguem ler a Bíblia hoje. Só na Índia, onde eu já estive 2 vezes, nós encontramos mais de 800 milhões de pessoas não alcançadas que não têm Bíblia na sua língua. São Dalits e tribais. São diversos idiomas que a Bíblia precisa chegar lá. Então, isso faz parte do reino. E nós precisamos, a mensagem do Evangelho do Reino precisa chegar em toda língua, todo povo. Porque se toda língua confessará, isso quer dizer que toda língua precisa conhecer a palavra. Então, nós vamos fazer parte disso, já fazemos parte disso. Essa semana eu tive o privilégio de servir a nossa intercessão. Quem estava aqui naquela reunião linda? Não pude vir presencialmente, porque essa semana eu estava comentando com alguns, eu passei a semana no brejo, literalmente, eu fui medir um brejo, né? E é legal entrar no brejo, que você não sabe até onde você afunda, né? Parece filme de... Quem é daquele tempo que o Tarzan usava sungão? Tinha a Chita, a Jane, quem assistia esse? Eu também, olha que legal, só para a gente identificar a idade do povo. E lembra da areia movediça? Era muito legal, sempre tinha alguém que afundava na areia. Então, essa semana eu me senti no brejo movediço. Tá? E aí, não pude vir para cá, mas fiz online. E resolvi não ser egoísta, não ficar só para a gente abriu no YouTube os códigos secretos da Arca da Aliança. Quem assistiu? Se você ainda não assistiu, assista. Você que está em casa, assista. Muito bacana, tem coisas legais para você entender sobre a Arca da Aliança. Nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 13, verso 17. E nós, antes, precisamos lembrar que isso é continuação da mensagem de domingo. Se você em casa assistiu essa mensagem, Ativando o Poder da Dinastia, escreve eu. Escreve aí, eu. Participe do culto. Quem está aqui na casa que assistiu essa mensagem ou participou aqui presencial? Eu fiz algumas promessas e uma delas foi o que eu vou começar hoje. O nome dos lugares onde o nosso irmão Abrão passou. E o que isso tem a ver com o nosso destino profético, o que isso tem a ver com bênçãos. Lá no Imersão Profética 1.0, a gente fala um pouco sobre isso, tá? Sobre lugares determinados. O objetivo da mensagem de hoje é ajudar você a entender os significados dos nomes dos lugares da peregrinação de Abrão. Tá? Nós não vamos nem chegar no capítulo 17 de Gênesis. Nós vamos ficar entre Gênesis 11 e Gênesis 14, tá? E aí nós vamos parar. Eu quero ajudar você a compreender a importância dos lugares por onde você passou e por onde você passa. Isso vai estar na continuação da mensagem, tá? Mas principalmente ativar as bênçãos territoriais que estão ali. Porque em Cristo Jesus eu me tornei herdeiro de Abraão também. Acho que você não me entendeu, eu vou repetir. Em Cristo Jesus eu me tornei herdeiro de todas as bênçãos que Abraão recebeu. E Abraão teve bênçãos nos lugares. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia prestando atenção em algumas coisas. Deixa eu tirar meu fone de ouvido aqui.
Então, vamos ler a Escritura junto comigo? Você pode ler junto comigo? Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Eu quero que você vire para alguém e fale isso, levanta-te. Agora eu vou pedir para o nosso amado correr ali. Se você não estiver fazendo isso, a câmera vai apontar para você. Quem não estiver falando com outra pessoa, a câmera vai apontar para você. Todo mundo lá em casa vai ver você. Então, quando a pessoa falar levanta-te, é para você levantar. 1, 2, 3. Fala para alguém. Gente, que povo obediente. Como eu amo ser pastor nessa casa. Só o pessoal do sofá pode ficar, vai dar muito trabalho de levantar e tá. Pai querido, fala com a gente e nos ajude a levantar do opróbrio, da tristeza, da perseguição, da dor, da enfermidade, de ser caçado. Hoje, põe para correr os nossos inimigos, Pai. E que teu nome seja exaltado. Nós já te agradecemos de antemão, porque tudo está preparado para nós. E nós nos levantamos e nos posicionamos para receber do Senhor toda a provisão espiritual, emocional, física, intelectual, financeira, conexões, familiar, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? O poder das bênçãos territoriais de Abrão até Abraão é o que a gente vai começar, parte 1 hoje. A gente não vai nem chegar no Abraão ainda, tá? Mas bora aí. Por que Deus mandaria alguém percorrer uma terra? Por que Deus vai dizer, não é mais fácil, faz o seguinte, vai lá. Deus não podia chegar para o irmão Abraão e falar assim, Abraão, eu vou te trasladar, chega lá, vai para Canaã direto. Tem uma razão do caminho. Escreve você que está em casa, por quê? Tem um porquê na nossa vida, fala, tem um porquê. Tem um porquê para tudo na nossa vida. O ponto número 1 da nossa mensagem de hoje é tempos e lugares determinados. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, diz que há tempo determinado para todas as coisas. Beleza, a gente tem aprendido sobre isso, mas também tem lugar determinado. Uma das aulas que eu amava dar no CAP, no curso de ativação profética que Deus me deu, era essa aula de processo. Dentro do processo de transformação da nossa vida, nós precisamos entender os lugares que Deus tem. E eu usava Mateus capítulo 16 e depois Mateus capítulo 17. Quem era do tempo do CAP sabe o que eu estou dizendo. E eu mostrava o caminho que Jesus percorreu para chegar no lugar certo para se apresentar como Messias. Jesus tinha passado um tempão com os discípulos e até então ele não tinha se anunciado como Messias. E ele só se anuncia como Messias num lugar chamado Cesareia de Filipe. Diga, lugar determinado. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas são conhecidas pelo lugar? Marcelinho, carioca. Ronaldinho, gaúcho. Grávida de Taubaté. Eu não podia deixar de falar da minha cidade, irmãos. Não é? Pense comigo. Os lugares, eles têm uma história. Eu me lembro quando eu fui convidado para fazer parte da Junta de Remissão da Terra e do projeto Transformação Mundo. Tá? Nós participávamos do Transformação Brasil, mas eu fiz parte do Transformação Mundo. Nos anos 90, eu fiz a dublagem da primeira fita Transformação. Da fita que falava de Almolonga, da fita, e depois tive o privilégio de ir a Almolonga e conhecer pessoalmente Almolonga e ver todos os milagres e transformação que existiram naquele lugar, naquele país, e foi inclusive quando eu fui ungido apóstolo. Mas tudo aquilo me mostrou e confirmou que existem lugares determinados, e nos lugares tem bênção. E assim como na palavra fala que existem maldições que podem ser quebradas pelo poder do nome de Jesus, e existem maneiras de se quebrar, existem maneiras de se aplicar o nome de Jesus. Nós vamos estar domingo falando um pouco sobre o poder da palavra de manhã, aqui em São Paulo, e à noite eu vou estar falando do poder das poucas palavras, que vai ser continuação à noite lá na Casa São José.
Porque nós precisamos aprender a usar com poder certas coisas, e principalmente a palavra. E não precisa de muitas palavras. Precisa saber usar do jeito certo. Não adianta eu ficar igual um célebre sacerdote que ficava na televisão: Jesus, 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 Jesus. Não é um mantra. Tem a maneira certa de usar o nome de Jesus e a hora certa. Até porque os filhos de Seva falaram em nome de Jesus que Paulo prega e terminaram pelado, envergonhados. E o demônio falou: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês não. Então, para eu poder usar o nome de Jesus, eu tenho que ter intimidade com Jesus. Posso ouvir amém? Então, quando eu estou falando de tempos e lugares determinados, eu quero fazer um passeio com você, entendendo algumas palavras. Porque quando você pega ali a palavra levantar, por isso eu pedi para vocês fazerem o ato, para vocês nunca esquecerem, a palavra levantar é cum, diga cum. Cum. Tá? Não é fanhoso, cum, é cum. Tá? Que quer dizer erguer, permanecer, ficar de pé, pôr-se de pé, tornar-se poderoso, entrar em cena, tcharam, cumprir e estabelecer. Quando Deus estava dizendo para Abraão isso, Ele estava dizendo um negócio. Quando você falou para o seu irmão levanta, Ele estava dizendo um negócio para você. E Ele diz assim: levanta e percorre. Percorrer é halak. Faz cara de que você sabe hebraico, fala halak. Halak, andar, vir, partir, proceder, mover, ir embora. Morrer, viver. Modo de vida, liderar. Trazer, levar embora, carregar, fazer, andar. Essa é a mesma palavra que aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, quando diz que o nosso irmão Enoque andou com Deus. Presta atenção, a partir do momento que Enoque halak com Deus, o procedimento dele mudou, o modo de vida dele mudou, ele passou a liderar uma geração que até hoje cita o nome dele. Quem não quer ter a intimidade que Enoque teve? Enoque entrou em todas as dimensões. Você pode pegar todos os profetas dimensionais, não chegaram aos pés de Enoque. O Enoque foi o cara que passou a barreira dos querubins com as espadas. Morreu, nasceu de novo e liderou uma geração. Então, quando Deus estava falando para o Abraão, halak, Abraão tinha uma memória de uma história de um cara que halak de outro jeito. E ele falou: mano, peraí, Deus mandou eu cum halak. Falei, cum halak. Em outras palavras, se quer conquistar seu destino, entre em cena, tome posição e se empodere. Pare de fazer essa cara de migué e fale: ó vida, ó céus. Toma posição, pois não pare, porque você ainda vai morrer para o velho e aprender a liderar no novo. Quantos estão comigo? Simples assim. Duas palavrinhas muito poderosas. Ao obedecer o comando de Deus, Abraão ativou a transformação na vida dele e de toda a sua dinastia. Diga: eu faço parte dessa dinastia. Posso ouvir amém? Ou seja, o cara não só se levantou, mas ele tomou posição, apareceu em cena e começou a aprender a liderar, porque ele não sabia. Até os 75 anos de idade ele não sabia. A cada estação Deus nos permite passar por lutas e provas que nos levarão a ativar a nossa melhor versão. Isso aí está no meu Instagram já, como uma publicação. Vou pedir um favor: se você curtiu isso e quer me ajudar a chegar mais longe e acha que as minhas palavras podem ajudar alguém, primeiro, essas palavras não são minhas, são de Deus. Segundo, entra ali no Instagram, pega aquela flechinha e põe no seu stories e marca isso aí. Sabe por quê? Levanta a mão quem não está passando luta nenhuma, que eu vou pedir para você pôr a mão na minha cabeça agora. Até bebê está passando luta da cólica. Gente, essas lutas não servem para outra coisa a não ser nos ativar no melhor que Deus tem para nós. Jesus tomou autoridade pelas coisas que sofreu. E nós precisamos entender isso aqui. Quantos aqui, ou melhor, a perguntinha: quem nunca disse eu não aguento mais? Vira para o vizinho e diz: não pede para sair não.
Se a luta piorou, é porque a vitória está mais próxima. Tá certo? Quais os lugares que Abrão passou antes mesmo de se tornar Abraão? Sobre isso que a gente vai falar. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Eu sou herdeiro dele, tem um processo que você vai entender. E a gente vai profetizar ao longo de toda a palavra. Isso já é o ponto número 2, entendendo os significados. Estão comigo ainda? Então, no ponto número 2, eu não quero ser longo hoje. Eu quero ser bem prático e objetivo, que nós vamos terminar com a ativação profética. Vamos tomar uma ceia profética. Porque tem lugares que você passou que tem bênçãos territoriais. Nós não vamos entrar nisso hoje. Nos próximos episódios, nas próximas partes nós vamos falar disso. Mas hoje nós vamos tomar posse do que aconteceu na vida de Abrão para a nossa vida. Posso ouvir amém? Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Beleza. Então, a história de Abrão, ela começa aqui. Abrão não surgiu de nada. Abrão era filho de Terá. E Terá tinha tido de Deus uma palavra de sair da Babilônia e ir até Canaã. Onde eles moravam? Ur dos Caldeus. O que quer dizer Ur? Ur quer dizer labareda. Ur vem da palavra or. Or quer dizer tornar-se claro, ser claro, brilhar, iluminar, aclarar, fazer luzir, resplandecer. Eu li em algum lugar que no dia que eu entreguei a vida para Jesus, a luz que ilumina todo homem, eu também passei a ser luz do mundo e sal da terra. Mas para isso eu preciso me tornar claro cada dia mais, ser iluminado nos olhos do meu entendimento, aclarar a minha posição e fazer luzir onde eu for e resplandecer a glória de Deus. Quem está comigo? Eu e você precisamos começar a entender isso aqui. Então Abraão sai desse lugar. Só que aqui fala de um fogo estranho, diga fogo estranho. Porque ele estava na Babilônia, um fogo de confusão. E ele sai dali e vai para Harã. Harã, em hebraico, é Harã. Por isso que eu boto 2 R's, eu sei que não existe, mas se eu escrever na transliteração americana, você vai ler Charã. E se eu escrever na transliteração espanhola, você vai ler Jarã. Então, para nós é Harã, diga Harã. O que é Harã? Montanhês. Vem da raiz harar, que quer dizer queimar, estar quente, ser ressecado. Quem tem estado assim ultimamente? Hoje no caminho, recebi um telefonema de um parceiro de negócio, e eu de dia falei, a hora que você puder, você me liga antes das 8. Ele me ligou, estava na estrada. Ele falou, pastor, o que você quer? Eu falei, eu quero te pedir perdão, irmão. Ele, por quê? Eu falei, porque há 3 meses atrás você falou para mim, não faça negócio com esse cara, porque esse cara é enrolado, esse cara é assim. E eu não acreditei. E fui enganado até ontem. O engano acabou ontem na minha vida. E ele vai acabar na sua também, em nome de Jesus. Porque tem negócios que te prometem muito, mas fazem pouco. Tem pessoas que querem desdenhar do que você tem, do que você é, do que você sabe fazer, para poder levar vantagem. Negócio bom é quando todos levam vantagem e todos se dão bem. Nós, como filhos de Deus, estamos proibidos por Deus a entrar em negócios injustos. Porque o nosso rei chama-se Rei da Justiça. Eu não posso levar vantagem. Ah, mas é ímpio, eu vou arrancar o dinheiro dele. Não, quem vai arrancar o dinheiro dele é Deus, e Deus me entrega. Mesmo o ímpio, ele vai fazer negócio comigo, vai ter prazer em dizer, porque você é justo, você é honesto. Quem está comigo? Eu e você precisamos começar a entender isso aqui. Canaã, nós vamos deixar para daqui a pouco, tá bom? São os 3 nomes que estão ali. Então a gente viu Ur e a gente viu Harã. Certo? Posso profetizar? À medida que você se mover, o Senhor lhe tirará do fogo estranho e tirará de você toda a raiva do passado, do tempo perdido. Ah, se eu tivesse, se eu quisesse, que raiva! Ei, sai disso! Se mova, deixa isso para trás. Abraão precisou disso. 75 anos, perdi tanto tempo da minha vida, não tenho um filho. Ah, se eu tivesse. Família que morreu tudo enforcado antes de nascer. Não existe se eu tivesse, se eu pudesse. Eu tenho oportunidades hoje. O passado eu não tenho mais oportunidade. Acabou.
Sai do fogo estranho, sai do fogo da raiva. Não adianta ficar com raiva do banco que tirou o seu dinheiro. Não adianta ficar com raiva do cara que passou a perna em você. Não adianta ficar... Ei, não adianta nem ter raiva de você mesmo que você errou. Se perdoe e segue em frente. Porque o fogo do Senhor vai te purificar. O fogo do Senhor vai me transformar. O fogo do Senhor vai me levar ao meu destino. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Beleza? Verso 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram a terra de Canaã, e lá chegaram. Canaã, diga terras baixas. Canaã também quer dizer comércio. Canaã é um monte de coisa, mas você tem que entender o sentido literal de Canaã, terras baixas. Se você for ler profeticamente, Canaã quer dizer a mão que é empoderada, multiplica a semente, porque os olhos e as fontes se abrem e tem mais semente e não para, e é exponencial. Cara, que louco, né? O cara sai da confusão, o cara sai do fogo estranho para ir para um lugar desse, onde a mão é empoderada, para multiplicar a semente, para as fontes se multiplicarem, os olhos se abrirem e continuar multiplicando mais semente. Pensa comigo um negócio desse. Vira para o vizinho e diga: é o que Deus quer para você. Sair de toda a confusão. Confusão mental, espiritual, emocional. E ser guiado pela boa mão do Senhor, porque onde você puser a mão, você vai prosperar. Canaã vem da raiz Caná, diga Caná. Cujo significado é ser humilde, ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, ser baixo, estar sob, ser colocado em sujeição. Pensa comigo. O Rei da Glória se humilhou e aceitou ser humilhado. Se rebaixou, aceitou ficar por baixo, aceitou se sujeitar a uma mãe falha, a um pai falho. Faz algum sentido isso? Certo? Então viaja aqui comigo. Toda mudança que Deus te pedir tem por objetivo levar você a ficar mais parecido com o rei humilde. Antes dele te empoderar com dinheiro, antes dele te empoderar com posições, primeiro ele quer saber se você aceita ser humilde, como ele é. Porque a humildade é o que vai te blindar de não perder tudo que ele vai te dar. Quem está comigo? Atravessou Abrão, Gênesis 12, 6, a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Onde que é mesmo? Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ai, a gente vai deixar para outro dia. Alguém diga aleluia. Quem falou algum ai essa semana? Ai. Vamos parar de ai. Hoje não. Beleza? Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Neguebe é sul. Siquém, diga Shequem. Costas, ombro, ato de levantar cedo ou diligência. Agora viaja aqui comigo. Olha o caminho que o Abrão está fazendo. Ele sai da confusão, ele vai para o lugar, o destino dele é um lugar onde Deus vai empoderar a mão dele, onde ele vai multiplicar semente, beleza, legal. Só que daí ele passa por um lugar chamado Siquém, onde ele tinha que levantar cedo e ser diligente. Mas o que significa as costas e o ombro? Mas antes vamos ver Moré. Moré quer dizer professor. E vamos ver Betel, casa de Deus, não casa de Deus. Beit El. E por fim, Neguebe, sul. Só que profeticamente Neguebe é a semente resiliente que é guardada para a edificação da casa. Toda vez que você vê o Abrão indo para Neguebe, profeticamente Deus está dizendo: eu estou guardando a sua semente, cara. Vamos ver se você entende. Ele queria ter filho. Ele não tinha problema de ter filho. Agar está ali para provar isso. Ele podia fazer filho com quem ele quisesse. Ele fez com Agar. Depois que Deus ressuscitou o corpo morto, ele fez 6 com Quetura.
A semente de Abraão não tinha problema. Só que, como eu disse, eu repito, tem a terra certa. Homem, você pode produzir bilhões de sementes, mas tem a terra certa para você produzir filho. Profecia, seja diligente, deixe para trás as coisas velhas, costas, aquilo que o Senhor mandou você deixar, porque o Senhor mesmo vai dar unção de rei para você governar. Para de olhar para a miséria, para de olhar para a crise, para de olhar, pastor, mas eu estou no meio dela, então deixa ela para trás e vai andando. Faz alguma coisa. A cada passo do caminho o Senhor lhe dará professores, mestres e ajuda, até que você chegue à casa de Deus. Quer mais? E por onde você passar, o Senhor mesmo guardará a sua semente, até que tudo que Ele prometeu se cumpra para você e toda a sua casa. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem já leu Gênesis? Quem nunca tinha lido Gênesis desse jeito? Porque geralmente a gente pula e faz para se queimar, gol, pronto. Não tem uma vírgula da Bíblia que não tenha significado. Eu estou tentando botar o mais prático possível para você, porque assim como Abraão passou aperreio, você também passa. A diferença é que o aperreio dele era .com.israel, o nosso é .com.br. Mas é guerra territorial, porque onde você passar, se você não fizer negócio naquele lugar, se você não comprar nada naquele lugar, se você não estabelecer nada, pelo menos você deixou algo. Pastor, não entendi. Espera aí. Quantos já ouviram falar que nós somos o bom perfume de Cristo? Onde você passa, você deixa sua fragrância. E se você não tomou posse, alguém vai tomar posse, porque você deixou o perfume. Por isso eu amo vir para a igreja cheiroso. Vai ser muito raro no início de culto você me achar cheirando mal. No fim, não queira me abraçar. Sou quase da banda Catinguelê, que eu não economizo suor, porque eu cresci diante de um quartel que tinha escrito na parede: o suor poupa o sangue. Então é melhor treinar do que morrer. Melhor treinar para dar certos tiros no inimigo e destruir o inimigo e o vingador. Posso ouvir amém? Agora pensa aqui comigo. O Abraão está caminhando. Quando chega no verso 11 do capítulo 12, diz: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que as mulheres... E você conhece essa história? Nós vimos isso no domingo, sobre o poder da dinastia. O que quer dizer Egito? Diga Mitzraim. Agora você tem que falar com charme. Mitzraim. Mitzraim quer dizer dificuldades dobradas. Vem da raiz cujo significado é limite, cerco ou trincheira. Quem tem se sentido no Egito? Levante a mão, por favor. Né? Dificuldades dificultosas, como diria o baiano. Oh, coisa, trincheira, parece que você está cercado por todo lado. Notícia boa, antes de chegar vem uma ruim. O seu passado não determina o seu destino, mas por onde você passou aponta para os limites que você precisava romper. Se você está passando algo hoje, é porque Deus quer te dar a vitória nessa área. Eu não sei se você está me entendendo, mas na área que você está sendo cercado, atacado, oprimido, ou até se sentindo envergonhado, para cada vergonha, dupla honra. Gente, eu estou contando os dias. A gente tira as crianças da sala para poder falar com o adulto. Eu nunca peguei uma mulher de 50 anos, gente. Dia 9 de agosto, Lúcia faz 50 anos. Estou assim, aleluia. Lembrando do hino do irmão Sérgio Reis. Panela, pois é. Volta para a profecia, né? Pastor, mas não é meu passado, é o meu presente, beleza. Então esse presente determina as áreas que você vai receber unção de rompedor. Acho que você não está me entendendo, eu vou repetir. Esse presente determina as áreas que Deus vai te dar unção de rompedor. Se é no físico, se é na emoção, se é no financeiro, se é no familiar, eu não sei. Deus tem resposta para tudo.
Só já te dando o spoiler de domingo de manhã. Não tem nada de bom para falar? Shekt bavakashá. Pastor, você me xingou? Não, eu falei, calha a boca, por favor. Em hebraico, shekt bavakashá, por favor. Shekt bavakashá. Calha a boca, por favor. Por favor, fica quietinho. Não dá margem para o inimigo. Não dá mais trela para ele, não. Posso ouvir um amém? Diga, o que minha boca fala determina a minha colheita. Eu não quero mais colher porcaria. Quantos se lembram daquele hino que diz, não está sendo fácil? Pois é. Agora isso tudo você vira hino, lógico, para o puro todas as coisas são puras. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Na jornada da vida, sempre haverá um tempo de aprovação e ajustes para se começar as novas etapas. Não quer dizer que você tem que parar e estacionar ali, mas você só precisa realinhar. É igual o carro, começa a tremer, você precisa realinhar, balancear, fazer cambagem. Você está meio assim, os pneus meio careca, você está precisando dar uma melhorada. Faz sentido para alguém isso? Assim que acabar a nossa reunião, eu vou postar isso aqui também no meu Instagram, para ajudar você a entender que existem momentos que Deus está parando, não é para te reprovar, mas dizer, até aqui deu, legal, agora eu vou te levar para a próxima etapa. É como se fosse uma luta de 12 rounds. Ele está parando para te dar uma aguinha, passar uma pomada, e falar para você, vai que você vai destruir o seu inimigo. Não é na força da raiva, nem na força da ira, mas é no poder do Senhor. Gênesis 13:18. Maurício, você vai falar de Sodoma? Não, porque não era a terra de Abrão. Eu não tenho nada com Sodoma nem você. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Manre, não é mamãe, é Manre, tá? Eu amo esse corretor, gente. Esse corretor faz coisas maravilhosas. Manre quer dizer vigor, força ou gordura. Hebrom, associação ou conexão. Você percebeu que Abrão saiu de um lugar que era fogo estranho, cheio de confusão, passou por dificuldades dobradas até chegar no lugar de força e vigor? Entendeu o código? Suas guerras e lutas não são para te matar, mas para te fortalecer, você, sua família, os seus, e preparar vocês para se conectarem ao destino. Tua família está de olho como é que você reage nas guerras. Usa isso como treino. Usa isso como preparo. Domingo a gente vai falar sobre isso. Mudando a atmosfera pelo poder da palavra. Você pode mudar uma atmosfera. Atmosfera de morte, atmosfera de enfermidade, atmosfera de confusão, de corrupção. Você pode entrar no lugar e dizer, haja luz. Domingo, 9h30. Para terminar na prática, antes fica a nossa propaganda. No Imersão Profética 1.0, a gente fala sobre o lugar que você nasceu, onde você foi batizado, onde você cresceu, onde você estudou,
onde você foi ungido. E eu te mostro quão ridículo é você descobrir que a sua história já estava escrita e Deus tinha determinado você passar por esses lugares, porque tem a ver com as chaves do seu destino. Quando você entende isso, por que eu morei na cidade que fabrica anzóis? Pindamonhangaba. Por que você acha? Porque eu sou um treinador de evangelistas. E tem mais um monte de coisa que você vai descobrindo, você fala, uau. Então, ainda temos últimas vagas, fale com a nossa irmã Roslane, tá certo? Ou você que está em casa, envie um WhatsApp aí para o 11 91623 7080, põe eu quero IP 1.0 agosto, vai ser o último do ano aqui, que a gente está tentando armar um lá em São José dos Campos, que a galera está pedindo, e a gente tem que honrar a casa que nos honrou e nos plantou aqui, tá certo? Antes de orar, deixa eu fazer algumas perguntas. Talvez para você até hoje não tivesse feito sentido nenhuma dessas palavras. Mas para alguém fez sentido entender na história de Abraão até esse capítulo 13, o processo de transformação e de guerra da sua vida, sim ou não? Só para eu entender se eu estou cumprindo o meu objetivo hoje aqui. Meu objetivo é dar um fundamento para a gente ir adiante depois. Porque não adianta eu chegar lá em Abraão, falar um monte de coisa. Não, antes você tem que entender. Abraão nem chegou a existir ainda, só tem o Abrão. O que eu estou profetizando para você é que você ainda não entendeu quem é você. E não me venha com esse negócio que você está velho, porque o Abrão tinha 75. Beleza? Suave. O irmão Moisés tinha 80 quando teve o encontro na sarça. Tá bom? Então, fica a dica. Minha pergunta. Está afim de mudar de postura a partir de hoje? Porque hoje nós estamos no dia 28 do mês 7 de 2023. Isso quer dizer que nós temos sábado, domingo e segunda para terminar esse mês. Menos que o dízimo, porque o mês tem 31 dias. Eu achei engraçado, um amigo meu ontem estava me ajudando. Conexões, lembra do último verso aqui? Conexões. É um amigo de colegial. A gente se conhece há 40 anos. E ele me ajuda, ele baita de um cara, se você tem negócios com terra, precisa de coisas do INCRA, ITR, blá, 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 eu te dou o telefone, o cara é fera. E ele discutindo comigo que esse mês só tinha 30 dias, ele disse, janeiro, fevereiro, fazia muito tempo que eu não via alguém contar desse jeito, gente. E eu fui falar que ele era velho, eu falei, puxa, mas a gente estudou junto. Mas nós temos 3 dias. Quantos aí estão a fim de se posicionar para nesses 3 dias Deus virar milagres em nosso favor? Sabe, o que eu tenho aprendido é que o que eu ouvi da apóstola Valnice é uma das maiores verdades que existe. Quando você está no começo da sua vida cristã, Deus mostra um mapa para você. Deus fala coisas que vai durar semanas, meses. Mas à medida que você vai amadurecendo, na nossa cabeça, pô, Deus vai falar do infinito e além. Não, parece que Deus só dá o próximo passo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, ih, ficou louca. Hoje em dia eu estou entendendo. A cada passo, eu preciso depender totalmente de Deus. A cada passo, eu preciso entender que eu estou trazendo comigo as bênçãos das 50 nações que eu entrei, de todas as cidades que eu morei, de todos os bairros por onde eu fiz ato profético. Você sabe qual é a minha maior vingança? É entrar nos lugares onde eu pequei e ver uma igreja estabelecida. Tem um lugar em São José dos Campos que ainda é um terreno baldio, que eu oro para aquilo lá virar uma igreja, um prédio de hospital, lugar de cura, um centro de psicologia, alguma coisa assim. Foi onde eu perdi minha virgindade. Eu já falei, Deus, se não for eu, dá para outro, mas se puder ser para mim, me dá dinheiro para eu construir um prédio aqui, onde a gente vai ajudar muita gente e curar muita gente e libertar. Essa é a minha vingança. Quem está entendendo? Não preciso ser eu, mas se puder ser eu, vai ser mais divertido. Sabe aquela história? Não preciso ser eu a puxar o gatilho, mas mata, Senhor, por favor. E eu não estou pedindo para matar ninguém humano. Eu estou pedindo para o Senhor destruir o inimigo que rouba a pureza dos adolescentes.
Quem está comigo? Está afim de fazer parte dessa vingança de Deus e plantar o reino? Está afim de, nesses próximos 3 dias, você começar a se posicionar e parar de reclamar e avançar? Está afim de hoje Deus tocar no seu DNA? Cara, você vai tomar de uma ceia. A gente vai comer e beber do primogênito de uma nova raça. Jesus deixou de ser o filho unigênito e passou a ser o primogênito. Ao comer e beber vai entrar em você o DNA do primogênito, semelhante ao Pai. Eu e você precisamos entender isso aqui. Então eu queria que você se levantasse, você já sabe o que quer dizer levantar, e falasse depois de mim: Pai, eu me posiciono hoje como filho, e eu peço perdão por toda murmuração, reclamação. Eu troco a reclamação pelo clamor. Eu troco a murmuração pela adoração. Limpa-me, Senhor. Não está fácil, mas eu estou sendo fortalecido. E a sua unção quebra o jugo. Ungido de Deus, Messias, eu me aproprio da tua unção. E agora eu peço que cada lugar por onde eu passei, desde onde eu fui gerado, onde eu nasci, onde eu fui batizado, onde eu fui cheio do Espírito, cada lugar onde eu estudei, todas as bênçãos territoriais venham sobre mim, todas as chaves que eu não tinha entendido. Põe a mão na sua cabeça e diz: abre meu entendimento. Põe a mão no seu coração e diz: muda meu coração, muda as minhas emoções. A leve e presente tribulação não se compara em nada com a glória que está por vir. Dá um passo para o lado, para frente, para onde você puder, dizer: eu saio da posição de vítima, de caçado. Os problemas estão me treinando. Assim como Golias foi o promotor de Davi e colocou Davi em cena, esses problemas me colocam em cena. E antes de tabernáculos do ano que vem, eu estarei testemunhando. Passei por isso, sofri aquilo, mas o Senhor se compadeceu de mim, como um pai se compadece de um filho, e mudou a minha sorte. Ele transforma o opróbrio em festa, as cinzas em foguedos. Ele transforma o choro em louvores e alegria. Eu me posiciono hoje e eu saio da posição de vítima. Obrigado, Deus, pelo treinamento. Obrigado, Deus, pelos lugares onde eu fui caçado, onde eu fui traído, onde eu fui humilhado, porque o Senhor não deixa barato. Foi o meu treinamento para me tornar rei e sacerdote. Eis-me aqui, e eu selo hoje no teu altar com uma oferta de gratidão e uma oferta profética ao Senhor. O novo tempo na minha vida. Obrigado você que está em casa. Tome a ceia com a sua família. Se você quiser ofertar, tem um QR Code. Não dê dízimo para nós. Dízimo você tem que dar onde você congrega, por favor. Se existe alguém nos visitando também, não entregue dízimo aqui. Dízimo você entrega na casa onde a liderança te cobre, ora, jejua por você, te ama, é família. Oferta você pode fazer. Se você quiser selar essa palavra, esse é o momento. Logo em seguida nós já vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, e orar pela maior de todas as ofertas, o sacrifício de Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Deus abençoe você que está em casa. Shabbat Shalom.